Olá, alunos, tudo bem? Nossa aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre a parte da drenagem superficial e profunda da face e eu estarei enviando para vocês, além do vídeo, também o material com o roteiro de estudo e as referências bibliográficas que segue o nosso livro de Anatomia da Face, do autor Miguel Madeira, que essa aula se encontra na página 164 a 168. Bons estudos, estarei aqui para retirar todas as dúvidas que surgirem. Obrigado. Na aula de hoje, nós iremos falar sobre as veias que farão a drenagem na região de face, na região de cabeça e pescoço. Na aula anterior, nós comentamos um pouco sobre as artérias, que elas são vasos que levam o sangue rico em oxigênio do coração para os tecidos. E na aula de hoje, iremos enfatizar as veias, que fazem o sentido inverso, ou seja, elas trazem o sangue dos tecidos para o coração, para que sejam realizadas as trocas metabólicas e esse sangue saia oxigenado novamente para os tecidos. Então vamos iniciar pela drenagem venosa da face, que é formada pelas veias do seio da dura mater, veias cerebrais e cerebelares, veias diploicas, veias emissárias, veias do couro cabeludo, veias superficiais profundas da face. Observem a próxima imagem que vocês têm. Ela está no roteiro de vocês. Observem que ela tem os números. Nesses números vocês irão colocar o nome dos seios, nome das veias e fazer os apontamentos devidos com relação a esse trajeto que iremos falar agora. Então nós temos os seios da dura mater. Toda essa imagem nós visualizamos os seios da dura mater, que eles realizam a drenagem interna ou intracraniana, e eles fazem a drenagem pela veia jugular interna. Os seios da dura mater é composto pelo seio sagital superior, que é o número 1, onde ele faz a drenagem através das veias cerebelares e das veias cerebrais, fazendo a drenagem do couro cabeludo. No número 2, nós temos o seio transverso, onde ele forma a confluência dos seios. No número 3, nós temos o seio sagital inferior, que está localizado na parte mais interna do cérebro, como vocês podem visualizar na imagem. Ele também recebe drenagem das veias cerebrais e cerebelares mais profundas. Seguindo no número 4, nós vamos ter o seio reto, que receberá o sangue do seio sagital inferior. No número 5, nós temos o seio sigmoide, que vai receber o sangue do seio sagital superior, reto e transverso, e também da confluência dos seios, que fará a drenagem para o número 6, que é a veia jugular interna. Essa veia jugular interna, ela vai deixar o cérebro pelo forame jugular, que como característica ele é o segundo maior forame do crânio, ficando atrás somente do forame magno, que vai passar o canal vertebral. Vamos conseguir visualizar nas imagens em seguida, mais à frente. Temos também o seio cavernoso, que é um seio que se localiza nessa parte mais posterior, de número 7, que ele vai fazer a conexão com o seio sigmoide. Agora, na próxima imagem, visualizem bem se essa imagem é a que vocês estão tendo. Todas elas deveriam estar com esses nomes, que seriam os que a gente estudou, que a gente fez todo esse trajeto. Temos agora as veias cerebelares. Observem bem na imagem de vocês, acompanhem a imagem, o desenho, que as veias cerebelares, elas também vão fazer a drenagem dos seios da dura mater. Ela é composta da número 1, que são as veias cerebelares, número 2, que são as veias diploicas, que também vão fazer a drenagem para os seios da dura mater, lembrando que todas irão fazer essa drenagem intracraniana. As veias diploicas, elas estão entre essas duas partes ósseas, ou seja, nessa região mais esponjosa do crânio, que elas fazem a drenagem mais interna. As veias diploicas, elas seguem o trajeto para a drenagem dos seios da dura mater, seguindo o seio sagital superior, confluência dos seios, seio sigmoide, veia jugular interna, onde ela vai fazer a sua drenagem até seguindo para o coração. No número 4, nós vamos ter as veias emissárias. As veias emissárias são responsáveis pela drenagem do couro cabeludo e elas têm um papel muito importante, que é no controle da pressão intracraniana. Elas vão fazer a conexão também com as veias intracranianas e extracranianas.
Essa seria a drenagem profunda dos seios da dura mater, que é realizada por esse conjunto de veias. Em seguida, confiram a imagem que está aí para vocês com relação à numeração, se vocês colocaram os nomes e as características na posição correta. Na imagem seguinte, vamos falar um pouco sobre como acontece a drenagem superficial da face, que neste caso é realizado pelas veias. Nós temos no número 1 a veia temporal superficial, onde a sua drenagem ela fará a drenagem através da veia jugular interna, que está representada para vocês pelo desenho no número 6. No número 2, nós temos a veia facial transversa, que também eflui na veia facial. No número 3, nós temos o plexo pterigoide, que ele vai realizar a drenagem na região do músculo pterigoide. No número 4, nós temos a veia maxilar. A veia maxilar, ela tem uma característica bem específica, que ela realiza drenagem dupla, ou seja, sua drenagem é realizada tanto pela veia jugular externa, que está representada para vocês no desenho pelo número 7, quanto pela veia facial, que está representada para vocês pelo número 5. E a veia facial irá fazer a drenagem pela veia jugular interna, que está representada para vocês no desenho pelo número 6. Então, bem importante essa característica única da drenagem dupla, que é realizada pela veia maxilar. No número 5, seguindo, nós temos a veia facial, onde a veia facial irá receber sangue de várias regiões da face, como da veia labial superior e inferior, veia facial profunda, veia bucal, veia angular e veia infraorbitária. Essa veia facial, como já falamos, ela fará a drenagem pela veia jugular interna, que está representada aí pelo número 6. Lembrando que a veia jugular interna, que é a número 6, a veia jugular externa, que é a número 7, a veia vertebral, a veia subclávia, que é o número 8, farão drenagens para a veia broncocefálica, que é a número 9, seguindo a drenagem realizada pela veia cava superior, chegando ao coração através do átrio direito. Na imagem seguinte, vocês podem visualizar todos aqueles números que nós comentamos da drenagem superficial da face, enumerados, nomeados, e essa foi o objetivo da nossa aula, vocês realizarem toda essa nomenclatura, colocarem os nomes das veias e as partes mais importantes, assim como o trajeto que elas percorrem. Então é isso, alunos, espero que tenham aprendido bastante. Até as próximas aulas interativas, muito obrigado.